Sabe até quanto o mercado autônomo pode faturar em apenas um mês? E olha, que eu não estou falando de um mercado gigante, eu estou falando de uma loja pequena, sem funcionários, 100% autônomo, onde você pode operar de acordo com o seu horário. E hoje, a Micro tem o maior faturamento do Brasil. E onde você pode abrir uma micromarket? Você pode abrir em condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping, metrô, muito mais. E tem franqueado nosso faturando até R$100 mil. Ah, mas se você estiver pensando, esse negócio não é pra mim, eu nunca empreendi antes, calma, fica tranquilo, 80% dos nossos franqueados nunca tiveram negócio. É mais simples do que você pensa, a gente dá todo o suporte. O futuro do varejo é autônomo, seja dono do seu próprio negócio. Vem pra Micro, clique agora e fale com o nosso time. Bom dia, torcedor vascaíno, estou chegando aqui nesse Acorda, pelo canal Atenção Vascaíno, pra gente bater aquele papo, aquela resenha semanal. Agora, para você que ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e mandar o seu joinha, mais conhecido como like. Vai ser muito importante para o nosso trabalho, para o canal e para fazer com que outros vascaínos também, outros torcedores também possam participar aqui da nossa resenha. Com toda certeza, quem se inscrever no canal vai ser muito bem recebido por todos nós aqui e a gente é uma grande família. Tá bom? Bom, sobre o jogo, né, muito importante de amanhã, Santos e Vasco no Morumbi, vou falar inicialmente da arbitragem. O árbitro é o Ramon Abate, é um excelente árbitro, vem numa excelente fase, foi o árbitro que apitou a final olímpica entre França e Espanha, ele foi o árbitro também neste campeonato, desse ano, o Campeonato Mundial de Clubes, fez 3 grandes jogos lá, sendo 2 jogos do Real Madrid. Então ele vem muito bem. Ele já fez 10 jogos do campeonato desse ano, da Série A. Agora ele não fez jogos do Vasco e nem do Santos. Então não teve reclamações ainda das duas equipes este ano de 2025. O ano passado é que ele fez Palmeiras 2, Vasco 0 e Vasco 1, Botafogo 1. Mas é um excelente árbitro, uma excelente escala para um jogo muito importante, para 2 clubes aí que estão lutando nas posições lá do final da tabela. Então, com certeza vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito tenso, um jogo muito intenso e precisa de um bom árbitro para garantir a qualidade do espetáculo. Então, vamos torcer para que tudo corra bem, não tenha polêmicas e que no final ninguém fale de arbitragem. Esse é o maior troféu do árbitro, o maior elogio do árbitro é quando ninguém fala nele. O árbitro é uma figura estranha. Quando ninguém fala, é porque ele foi muito bem. Então eu espero que ninguém fale do Ramon Abate após o jogo de amanhã entre Santos e Vasco. Bom, falando da situação assim, do jogo em si, os 2 clubes não estão numa posição em posições confortáveis na tabela, principalmente o Vasco. O Vasco está na 17ª posição, com apenas 16 pontos em 17 jogos, quer dizer, menos de 1 ponto por jogo. Essa pontuação é insuficiente para o Vasco se manter na Série A do ano que vem, mas como ainda não está nem na metade do campeonato para o Vasco, o Vasco está com 2 jogos atrasados, eu tenho fé e torço muito para que o Vasco se recupere e consiga emplacar algumas vitórias que já está até merecendo. Tem feito bons jogos, mas a bola não entra, não está conseguindo vencer. E no futebol você tem que vencer, tem que fazer 3 pontos. E o Vasco não está conseguindo, apesar de estar jogando bem. Eu estou curioso, particularmente, em saber qual a escalação do time que o Diniz vai colocar em campo. Porque teve essa semana aí para trabalhar, agora tem o desfalque do Verratti, essa é a primeira dúvida. Quem é que vai substituir o Verratti? Hoje conversando com amigos na academia, no porteiro, com a galera que normalmente a gente na feira, e a galera está em dúvida, né? Eu senti que a maioria prefere o David no lugar do Verratti. Mantém o Ryan,
mantém na sua posição, mantém o Nuno também na posição, e simplesmente saiu o Verratti e entrou o David. Características diferentes, os dois jogadores, mas não mexeria no restante do ataque, no restante da equipe, em função da ausência do Verratti, que tomou um terceiro cartão amarelo, de uma forma até infantil, porque fora do lance da bola deu um encontrão lá no zagueiro adversário, e o árbitro viu e aplicou o cartão amarelo, que era o terceiro, então não joga. E vai ser uma boa oportunidade também para aquela galera que acha que o Verratti tem que sair do time. Também a gente vai poder ver o time sem a presença do Verratti, que é um outro fator também interessante. E a outra dúvida, quer dizer, as outras dúvidas, é que é na zaga, por exemplo, né, com a negociação do João Vitor, quem será o zagueiro? Quem será que vai ocupar a posição do João Vitor nesse jogo de amanhã? Uns dizem que é o Maurício Lemos, que é o substituto, é o primeiro substituto ali, é o que está na vez. Mas o Maurício Lemos também não vem numa boa fase, também não tem feito bons jogos. Está muito irregular, cheio de altos e baixos, aliás, mais baixos do que altos. Então, tem gente que está torcendo o nariz aí para o Maurício Lemos e preferem o Hugo Moura de zagueiro central. Então já é uma outra dúvida. Quem vai ocupar o lugar do João Vitor? O Hugo Moura, improvisado, ou o Maurício Lemos, que é o zagueiro da posição? É uma outra dúvida também do torcedor. E ainda existe a dúvida, ainda em relação ao Verratti, ao invés de entrar o David, tem muita gente optando por mais um jogador de marcação no meio do campo. Que jogador seria esse? É mais uma dúvida. Primeiro, saber se realmente é melhor ocupar o espaço do meio do campo, considerando que o jogo é fora de casa e considerando o Neymar, né, que vem bem, né, vem jogando bem. Eu tive até a oportunidade de ver um outro jogo do Neymar, ele vem jogando bem e vem deixando os jogadores na cara do gol, vem fazendo gols. Então está sendo um jogador muito importante para o Santos e perigoso para os adversários. Então tem muita gente entendendo que o melhor no lugar do Verratti que não seja o David, que o David também não vem numa boa fase, não está em forma ainda. E que o Vasco entre com um jogador do meio campo, um outro volante. E quem seria esse volante? Pode ser o Jair? Pode. Né? Pode ser o Matheus Carvalho? Pode. Agora, eu pensei também no Barros, porque o Barros vinha jogando muito bem no América, tanto que o Vasco foi lá, é jogador do Vasco, o Vasco foi lá, trouxe de volta. E quem sabe não aparece essa surpresa aí, né, a presença do Barros no meio do campo do Vasco. Né, fazendo no meio do campo, mantendo o Hugo Moura de volante, Hugo Moura, Tietê, Barros e o Coutinho. E na frente, o Ryan e o Nuno. É um jogo fora de casa, né, o Santos é um time perigoso, o Neymar jogando muito bem. Quem sabe o Vasco ocupando ali aquela faixa de meio de campo seja o ideal para esse tipo para começar o jogo, pelo menos. Né? Pode ser uma opção. Ou o Jair também pode ser uma outra opção. Então, opções é o que não falta e a curiosidade é grande. Vamos esperar aí o que o Diniz, né, que teve esses dias aí para treinar, ver o que ele observou e ver o que ele entende que seja o melhor para o time. Depois de estudar o Santos, com certeza ele deve ter visto vários jogos do Santos e ver qual é a melhor escalação do Vasco para encarar o Santos em São Paulo. Melhor que não é na Vila Belmiro, né, é no Morumbi, onde o Vasco fez talvez a sua melhor partida no campeonato, onde venceu o São Paulo, né, o time da casa, por 3-1, fez uma excelente exibição o Vasco, e quem sabe não repete, né, no mesmo palco, no Morumbi, uma outra grande exibição. Bom, e para terminar o nosso papo, vou falar aí do Andrés Gomes, né, o novo contratado, e duas coisas me chamaram assim a atenção, três coisas na realidade, né? Uma, a confiança do jogador pelo que ele falou.
A outra, em função até dessa confiança, uma das coisas que ele disse é que ele é um jogador que desequilibra. Eu achei meio fora do tom, né? Não é um momento, né? Porque esse é o tipo assim de opinião que é melhor os críticos darem essa opinião sobre o jogador, né? E não o próprio jogador, eu desequilibro. Enfim, não achei assim que foi muito legal, não. Mas às vezes também é uma dificuldade da língua, é uma dificuldade de dar entrevista, dificuldade de se comunicar, e na hora você solta algumas abobrinhas aí, e, e que aí não tem mais jeito de voltar atrás, né? A palavra que você soltou, você não consegue voltar mais. Então, pode ser que seja alguma coisa desse tipo, mas de qualquer maneira, tomara que ele seja um jogador que desequilibre, né? O jogador que desequilibra é aquele que rompe as linhas do adversário, passa por um, dois, três, deixa os companheiros na cara do gol, faça gol, então ele vai desequilibrar, tomara que ele desequilibre. E a outra preocupação, aí já foi uma preocupação maior, que ele disse que está com um incômodo no quadríceps. E aí eu falei, que raio de quadríceps é esse? Onde é que está este famoso músculo? Eu fui dar uma pesquisada, e o músculo se encontra na parte anterior da coxa. E aí, para aumentar a minha preocupação, isso é o músculo mais forte do corpo humano. E é o músculo que é responsável pelo atleta ou pela pessoa correr e pela pessoa saltar, pela pessoa pular. Porque é o músculo anterior, é a parte da frente da coxa, né? O músculo grande aqui da frente. E aí eu fiquei preocupado, porque o jogador já veio se queixando de um incômodo nesse músculo, que é um músculo muito importante. Então eu só espero que ele se recupere desse incômodo e essa recuperação também não seja demorada, né? Dure o tempo que o Vasco conseguir inscrevê-lo na CBF para ele já começar a jogar, né? Que seja para entrar no segundo tempo, que o Ryan também está muito bem, o Nuno também está bem lá pelo outro lado, o Nuno cansa, quem sabe ele entra lá pelo outro lado, enfim. Mas eu espero que esse incômodo não incomode muito ao torcedor, né? E vai causar um grande incômodo para o torcedor se ele também não estrear, demorar para estrear, né? Já tem adaptação, já tem uma série de coisas, e mais um incômodo aí no quadríceps também não foi assim a melhor das notícias, né? E a outra contratação que o Vasco, mas o Vasco ainda está tentando, é o Carlos Cuesta, um zagueiro colombiano também, e viria para o lugar do João Vitor. Mas essa contratação ainda não está fechada, e o ponto que eu achei assim, positivo é que o Admar Lopes ele foi lá para a Turquia, ele foi pessoalmente tentar fechar a negociação, né? Tentar convencer o jogador, tentar convencer o clube, tentar terminar essa negociação, conseguir essa negociação e essa contratação. É melhor do que o último executivo que o Vasco teve, ele não ia ao local, né? Ele foi depois, mas eu me lembro bem na época da contratação, o Vasco estava querendo o Bruma, lá de Portugal, e ele não foi. E aí, quando parecia que estava tudo certo, o Benfica foi lá, né, atravessou a rua, foi lá, pegou o jogador e levou, e o supervisor do Vasco, o executivo do Vasco, ficou aqui no Rio e não conseguiu a contratação. E o Admar não, ele já foi para lá, já estava lá, voltou e foi de novo, agora para tentar fechar a contratação do Carlos Cuesta, que viria para o lugar do João Vitor. Então vamos esperar que ele consiga fechar essa contratação. É um jogador da seleção da Colômbia, então não é um jogador já que já mostrou futebol, tanto que está na seleção. Enfim, vamos ver se o Vasco consegue qualificar ainda mais a equipe, que o Vasco não é um time ruim, não é, mas precisa qualificar, ele precisa de um bom banco de reservas, porque quando o Vasco tem que fazer as substituições, o Diniz fica sempre numa situação difícil, porque ele olha para o banco, aí vê o Alex Teixeira que não está rendendo, vê o Lloyd que não está rendendo, vê o Garré que não está rendendo, e aí fica muito complicado o Vasco conseguir
qualificar a equipe, fazer as modificações que a equipe precisa para crescer de produção, principalmente no segundo tempo. Então vamos esperar. Uma contratação já foi feita, espero que o jogador se recupere do incômodo e ver se o zagueiro também, o Carlos Cuesta, também é contratado para suprir ali a vaga que foi do João Vitor. Ok, amigos? Grande abraço aí a todos. Aí o torcedor que quiser opinar, aí eu coloquei aí várias dúvidas para a escalação do Vasco para o jogo de amanhã. E o torcedor que quiser opinar, é só sentar o dedo. E sentar o dedo no like também. Não esqueça de dar o seu like, que é muito importante para nós. Ok, amigos? Um grande abraço e até o próximo acordo. E até o jogo, né? Na realidade, o jogo vai ser antes do próximo acordo. Nos vemos então no jogo, ok? Um grande abraço. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!